Bom, vamos começar aqui com a segunda pauta. A segunda pauta aqui é Europa. Mas não pra falar da Europa política, mas pra falar da Europa como continente. E pra quem tava pensando aí em viajar pra Europa, pra curtir um friozinho, ser a Emily in Paris, tirar foto de agasalho, achar que tudo é muito bonito. Vamos dar uma olhada como é que tá a Europa agora? E aí, Europa, como é que estão as coisas? Junho de 2025 foi o terceiro mais quente da história, aponta Observatório Europeu. Mês registrou temperatura 1,3 grau acima da média pré-industrial e foi só o terceiro em 2 anos abaixo do limite de 1,5 grau Celsius, tá? Cadê aqui o número? Aqui, ó. Lugares batendo 43 graus na Europa. Gente, isso é quente pro Brasil. E aqui a gente convive com 35 na boa, assim. Com 30 tem gente que tá de casaco no Brasil. E o importante aqui é, esse fenômeno não é concentrado na Europa, tá? Abre aspas pra matéria. Enquanto grande parte da Europa, América do Norte, Ásia Central e países da Antártida Ocidental enfrentam temperaturas acima da média, regiões do hemisfério sul, como Argentina e Chile, registram um frio fora do comum pra época. Aqui no Brasil tá um frio do cacete. Eu também não sei se é incomum, mas tá muito frio aqui. O que tá acontecendo? Tá muito calor no norte e muito frio no sul. Isso, por que eu escolhi falar sobre isso aqui? É pra demonstrar também que quando se fala de aquecimento global, as pessoas tendem a achar que porque fez frio, isso refutou o aquecimento global. Que nem aquele maluco que entrou no Capitólio dos Estados Unidos com a bola de neve, falando, essa bola de neve aqui prova que o aquecimento global é uma mentira. Por isso que tem gente que prefere a expressão mudanças climáticas. Mas eu, particularmente, prefiro o aquecimento global, porque o resfriamento também de certos lugares, o frio extremo em certos lugares, é por causa do aquecimento do planeta. Essa matéria aqui tem algumas informações interessantes. Ondas de frio também são indícios do aquecimento global, mostra a pesquisa. A matéria faz um apanhado do que os cientistas estão descobrindo, então se vocês quiserem ler, ela tá aí, tá? Disponível para todo mundo. Abre aspas. Contudo, um dia mais quente no Ártico pode trazer frio para regiões contíguas. Ou seja, para a Europa e a América do Norte. É um fenômeno físico. O calor acaba fazendo com que o ar frio, antes concentrado no Ártico, se espalhe. Ou seja, quando tem muita incidência de calor no Ártico, o ar frio do Ártico se espalha para o restante do planeta. E é isso que está acontecendo na Antártida. Por isso que a Argentina e o Chile, que estão bem no sul da América do Sul, estão com frio extremo. E a gente está vendo lá neve fora de época. A gente tá vendo frio extremo fora de época também. Incomum pra eles também. Então isso aqui é um fato e ponto. E aí tem algumas pessoas que foram desinformadas por conta de um negócio que foi mais usado como propaganda do que como informação, tá? Que foi as geleiras estavam crescendo na Antártida. A gente chegou a ver isso na época, só que algumas notícias falaram assim, surpreendente recuperação das geleiras que chocou os cientistas. Gente, isso não surpreendeu ninguém, nem chocou ninguém. Faz parte de um padrão da região e o crescimento foi temporário. E esse crescimento não foi nem de perto o suficiente para diminuir o nível do mar. A tendência é que volte a derreter de maneira extrema, fora do normal, como tem sido nos últimos anos. E quem tá falando isso não sou eu, quem tá falando isso é o autor da pesquisa. Breve aumento na massa de gelo da Antártida alimenta negacionismo climático. Então, o pesquisador chama Yun Zhongshen, é um pesquisador chinês, abre aspas aqui. Yun Zhongshen, autor do estudo, disse à AFP em 19 de maio que o aumento na camada de gelo observado entre 2021 e 2023 ocorreu em uma escala de tempo muito curta para ser tratado como uma reversão da tendência, ou para negar os impactos das mudanças climáticas da região. Ou seja, o cara publicou uma pesquisa e ele na própria pesquisa diz que não é para isso refutar nada, só que aí usaram essa informação para fomentar negacionismo climático, sacou? Então assim, sentir esperança é bom, mas não nisso. A gente não pode jogar os fatos pela janela pra viver em paz. Eu sei que a ignorância é uma bênção, mas nesse caso, a gente pode ficar ignorante até esse frio ou esse calor extremo bater na nossa porta e fuder com a nossa vida. Então não é só uma questão de conforto. Não é só um calor de assar o sovaco e um frio de torrar o Lorenzetti. Isso afeta a agricultura, isso afeta a saúde pública e isso afeta principalmente os mais pobres. A gente fala aqui com recorrência de racismo climático, ou seja, a tendência que as mudanças climáticas têm, que o aquecimento global tem, de afetar pessoas marginalizadas. Onda de calor na Europa deixa 8 mortos e causa recordes de temperatura. Na Europa, 300 pessoas foram hospitalizadas e 8 morreram. E isso aumentou bastante também com os incêndios florestais. A Europa está em chamas. E isso é na centralidade do capitalismo. Vocês imaginam, com 8 pessoas mortas na centralidade do capitalismo por causa de calor, imagina o que acontece na periferia, com calor extremo ou frio extremo. E a gente tem dados do que aconteceu na Argentina, no Uruguai e no Chile por conta do frio. Se na Europa foram 8 mortos, por conta do frio foram 15. Onda de frio, recorde na Argentina, Chile e Uruguai. 15 mortos, isso só em 3 países. E, gente, não tinha que morrer ninguém de frio ou de calor. Por favor, né? Preciso falar isso.
As pessoas em situação de rua morreram de frio. Por isso que a gente tá falando, isso afeta gente que é mais pobre. A gente tá perdendo vida no curto, médio e longo prazo. No curto é bastante visível, mas o a longo prazo é o que preocupa. E o capitalismo não consegue resolver esses problemas. Isso aqui que a gente tem que salientar. O capitalismo não pode resolver isso porque ele causa isso todos os dias. Com receio aqui de soar repetitivo, mas enfim, falando uma coisa que é muito necessária. Por que que onde existe capital, existe degradação da natureza? Porque o capitalismo tem metas de crescimento infinitas. Capital é valor que gera valor num ciclo que nunca acaba. Só que as matérias-primas são finitas. O capitalismo precisa produzir mercadoria e que as pessoas consumam essa mercadoria num ciclo que nunca tem fim. O consumo é uma dimensão indispensável do ciclo do capital. E isso gera uma quantidade sobrenatural de lixo, gente. Então o capitalismo vai continuar produzindo, mesmo que ele tenha que destruir, mesmo que ele tenha que devastar países inteiros para abrir espaço para que as pessoas consumam de novo o que elas já tinham. Então não adianta, não existe solução dentro do capitalismo que vai remediar isso. Poluição e destruição de ecossistema é consequência natural do capitalismo. Natural. Transitar para qualquer tipo de economia mais sustentável, abandonar a fonte mineral, deixar o petróleo de lado, não está na ordem do dia dos capitalistas, porque isso sequer faz sentido para eles. E isso é importante a gente também desmoralizar, uma palavra péssima. Não moralizar a análise, tá? Os capitalistas fazem isso porque eles são maus? Não, eles fazem isso porque eles não têm escolha. Para continuar sendo capitalistas, eles precisam fazer isso. Não existe capitalista que não faz isso. Por isso que não é uma questão de escolha. E é lógico que eu acho imoral. Eu, Ian Neves, acho imoral. Acho errado. Mas o que eu acho importa menos do que o que é. Porque se a questão fosse moral, é só a gente ter burgueses morais. E a questão não é essa. Não tem como um burguês não fazer isso, porque se ele deixar de fazer isso, ele deixa de ser burguês. Vocês estão entendendo qual que é o problema? Qual que é o nó que a gente tem que desatar aqui? Então, isso aqui não é um plano maligno. Não é aquela coisa de vilão de destrua o orfanato e construa um estacionamento. Isso aqui é lógica. É a lógica interna de algo que não é humano. De um sujeito que não é sujeito. Do capital. E isso já está afetando o cotidiano dos trabalhadores do centro do capitalismo. Está na agenda da burguesia acabar com qualquer regulação ambiental, vocês sabem disso. Explorar novas reservas de minerais, de lítio, de cobalto, de coltan, do caralho, sabe? Mesmo de ouro, a gente falou sobre isso na última live, sobre Roraima. E aí, uma das coisas que é interessante é, o fascismo não é só um fenômeno historicamente localizado. Ele é um fenômeno político que é cíclico no capitalismo. A gente defende pelo menos essa tese, né? E hoje em dia, uma das coisas que está na agenda dos fascistas, para além de odiar minorias sociais, odiar homossexuais, odiar mulheres, tá também negar as mudanças climáticas. Os cães de guarda do capitalismo, que são os fascistas, hoje têm como centro das suas políticas públicas trucidar o movimento ambientalista. O símbolo do Milei é uma motosserra. Um dos slogans do Trump é drill, baby, drill. Perfurar, bebê, perfurar. A tradução em português fica ridícula, né? Tá falando de petróleo aqui. Bolsonaro era pró-garimpo, a gente falou disso pra caramba na semana passada. Então, assim, o negacionismo climático entrou na agenda dos fascistas. E onde a gente tá vendo o sofrimento humano, o que os capitalistas estão enxergando é oportunidade. Porque vocês não gostam de guerra, né? Quando vocês veem uma guerra devastando um país inteiro, vocês pensam, que coisa péssima. Os capitalistas pensam, nossa, que lugar novinho em folha pra eu valorizar meu capital. Isso aqui é a mesma coisa. Por que o Brasil e o mundo querem um pedaço da Antártida? A Antártida tem 200 bilhões de barris de petróleo. Hoje a gente não tem tecnologia para explorar. E o Protocolo de Madrid proibiu a exploração por 50 anos. Mas nos anos 2000 a gente não tinha tecnologia para explorar o pré-sal também. A Petrobras desenvolveu. A exploração do petróleo na Antártida é uma possibilidade real e é só uma questão de tempo. E pior ainda, por que eu falei, onde a gente vê desgraça, os capitalistas veem oportunidade? Porque ela está sendo facilitada pelo degelo. O degelo da Antártida está fazendo ficar melhor explorar o petróleo. Então ter um pedaço do maior deserto do mundo é estratégico para diversos países, tá? E eles estão falando aqui, países querem um pedaço da Antártida, mas países é o caralho, tá? São empresas de energia. Empresas de energia. Da mesma maneira que quando a gente vai explicar a Primeira e a Segunda Guerra, não é a Alemanha tinha um interesse de tal coisa. A burguesia alemã que financiou a guerra. As burguesias da Europa, inclusive, financiaram os dois lados da Primeira Guerra. Elas tinham interesse na guerra. Não vamos personificar no país, porque não é interesse de todo mundo de um país fazer isso. Ter um pedaço de um deserto no meio do gelo que vai fuder com o clima. Por lucro imediato. A burguesia não podia estar tocando um foda-se maior para a questão climática. E aí, quem que passa esse trator não é a própria burguesia. São os políticos de extrema-direita. São os Trumps, Bolsonaros, Melones, Mileis. É essa galera. Então, assim, Estado no capitalismo, ditadura da burguesia. Vocês sabem muito bem. E mesmo quando tem um governo que, digamos assim, é eleito sob o pretexto de não acelerar a mudança climática.
de não acelerar o aquecimento global. Mesmo assim, ditadura da burguesia. Para vocês verem como as coisas não são... é o Biden ou o Trump. Projeto Willow, o que prevê a polêmica exploração do petróleo no Alasca. O Biden, ele foi eleito... Ele não é nenhum santo, tá? Ele não é santo nenhum, ele é um cuzão. Mas ele foi eleito sob uma plataforma de impulsionar a transição energética. Inclusive, o governo dele tinha o Green New Deal, o novo Acordo Verde. Só que a burguesia queria explorar os 180 mil barris por dia que tem no Alasca. Isso é no extremo norte do Alasca. E aí o governo Biden falou assim, putz, beleza, não estava no programa dele, mas é interesse da burguesia. O que é isso? Ditadura da burguesia. Aí a gente parte pro governo Lula. O Lula foi eleito com a proposta de defender a Amazônia, né? Vocês sabem do que eu vou falar já. A ANP concede 19 áreas para exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Não é só a Petrobras que vai explorar. 3 empresas privadas também vão. E uma delas, olha só, é uma das responsáveis pela Chernobyl amazônica no Equador. É a Chevron. Vocês lembram disso? Se vocês querem ver um vídeo sobre a Chernobyl amazônica, tem aqui no canal. Ah, Ian, eu nunca ouvi falar da Chernobyl amazônica. Eu sei que você nunca ouviu falar. Eu sei, porque até eu estudar sobre isso, eu também não tinha ouvido falar. Mas existe sim um desastre climático gravíssimo que aconteceu na Amazônia do Equador e que a gente sequer sabe que existe. E que a empresa que fez isso tá aí, numa boa, agora prestes a explorar também a Amazônia brasileira. Isso aqui tem um potencial devastador e mesmo Lula, que tinha um projeto eleitoral de não estar comprometido com o extrativismo na Amazônia, avançou. Porque o Lula é bonzinho ou malzinho? Não, porque o Estado brasileiro, assim como qualquer Estado capitalista, é uma ditadura da burguesia. A burguesia impõe as suas vontades à revelia da população. E a Petrobras mesmo é dominada por interesses de acionistas. A Petrobras faz tempo que não é usada como equipamento estratégico da soberania energética do Brasil. É usada como fonte de lucro, mesmo ainda sendo estatal. Hoje ela atua sob a lógica do mercado, parecida com uma empresa privada. Então assim, pros capitalistas, pra lógica do capital, não faz o menor sentido não explorar a foz do Rio Amazonas. Não faz sentido isso. Por risco de ecossistema, que risco? Os fascistas estão mais do que felizes em implantar isso, e os governos social-democratas, tipo ou progressistas, ou que seja, ou não fascistas, né? Porque a melhor maneira de definir o Biden é não fascista, são pressionados a implementar isso com redução de dano ilusória, de uma maneira mais lenta, mais polida, com verniz, com açúcar em cima. Não importa o que o governo Lula diga. Isso aqui, explorar isso aqui no meio da crise climática, vai agravar a crise climática. Não importa que o governo Biden disse que não ia explorar o petróleo do Alasca. Vai explorar porque a burguesia disse que vai. Existe solução eleitoral para isso? Não. Muito estrago já foi feito, gente. A gente precisa de uma mudança radical para frear e reduzir e reverter algumas coisas. A gente tem que mudar a forma como a gente produz a vida. Isso implica numa lógica que supera esse sistema. Eu sei que é dureza falar dessa forma, mas é a verdade. Não existe solução eleitoral e eu tô demonstrando para vocês que não existe. A gente já provou aqui que candidato com projeto de transição energética não tá bastando. A diferença é muito marginal. A gente tem casos, por exemplo, de candidatos que queriam assinar o Acordo de Paris e candidato que queria sair do Acordo de Paris. A regra do Acordo de Paris é assinar e não seguir. Beleza, os países assinaram, nenhum seguiu. E aí? De que importa esse acordo? Esse acordo de Madrid também para não explorar a Antártida? Tá bom, tem o acordo, ninguém vai seguir. Vai acontecer o quê? Então assim, se os trabalhadores na centralidade do capitalismo estão sentindo os efeitos, imagina os trabalhadores do sul global. É isso que eu queria trazer pra vocês. Não dá pra gente falar hoje de luta de classes sem falar de aquecimento global e mudanças climáticas, gente. Impossível. Destruição da natureza é importantíssimo, tá na ordem do dia do debate marxista. Então eu sempre vou trazer isso aqui. Tava na pauta sobre Roraima na semana passada, tá nessa pauta hoje. E vai continuar estando, por isso que eu fiz um vídeo sobre a Chernobyl amazônica. Acordo de Paris é pra jogar pra plateia, com certeza. Mas não deixa o ódio te deprimir, deixa o ódio te mobilizar, deixa o ódio te organizar, deixa o ódio servir como substrato pra você tomar uma atitude. Qual é essa atitude? Organização. Sempre foi a nossa única arma e sempre foi a nossa arma mais poderosa. Bom, eu vou saindo. Um beijo pra vocês. Fiquem bem. Bebam água. Não sejam liberais. E não sejam sionistas também. Isso é um recado geral e generalizado.